Ele convidou a empregada para seu evento de gala apenas para humilhá-la. Mas quando ela apareceu como uma verdadeira rainha, ele descobriu que havia cometido o maior erro da sua vida. Isabela estava de joelhos encerrando o piso de mármore quando ouviu os passos da assistente de Eduardo ecoando pelo corredor. Eram 6 da manhã e ela já trabalhava há 2 horas, como fazia todos os dias nos últimos 4 anos. A mansão Vista Real tinha 38 cômodos e cada detalhe precisava estar perfeito para as reuniões constantes do patrão. Eduardo Monteiro desceu a escadaria, ajustando a gravata italiana, o celular colado no ouvido. Aos 48 anos, ele comandava um império de tecnologia que desenvolvia sistemas para empresas multinacionais. Todo mundo conhecia o nome Monteiro. Todo mundo respeitava sua fortuna e sua influência. Quero tudo pronto até sexta-feira. Ele falava no telefone, passando por Isabela como se ela fosse invisível. O evento precisa ser impecável. 250 convidados. Apenas a elite tecnológica e empresarial. Isabela continuou limpando, concentrada em remover cada imperfeição do chão. Ela havia aprendido a arte de ser invisível, de fazer seu trabalho sem incomodar. Era mais seguro assim. E contrate mais seguranças. Eduardo continuou. Essa noite vai definir parcerias de milhões. Quando ele desligou, o silêncio ficou denso. Isabela sentiu os olhos dele fixos nela. Ela se levantou devagar, limpando as mãos no uniforme cinza que usava diariamente. Bom dia, Sr. Monteiro. Isabela, preciso falar com você. Ela assentiu, guardando os produtos de limpeza. Eduardo caminhou até a janela panorâmica. Sexta-feira teremos o evento anual da empresa. Como sempre, você cuidará da limpeza final. Sim, senhor. Mas este ano será diferente. Você não vai apenas limpar, vai participar. Participar como, senhor? Como convidada. As palavras ficaram suspensas no ar. Isabela sentiu o estômago se apertar. Algo na forma como ele disse aquilo a deixou alerta. Não entendia o porquê. É simples. Eduardo começou a circular ao redor dela. Você vai se vestir adequadamente e participar como convidada. Vai jantar, conversar com os outros, se comportar como se pertencesse àquele ambiente. Posso perguntar por quê? Porque quero que você aprenda sobre conhecer seu lugar no mundo. A frieza na voz dele fez Isabela entender tudo. Não era bondade, era crueldade calculada. Ele queria colocá-la em situação constrangedora para depois humilhá-la publicamente. Entendo. Ótimo. Providenciarei um vestido. Nada muito caro, mas algo apresentável. Ah, e Isabela, não se preocupe se não souber como se comportar. Tenho certeza que meus convidados compreenderão sua origem. A palavra origem saiu carregada de desprezo. Ela mordeu o lábio para não responder. Pode ir. E lembre-se, sexta às 8 da noite. Não se atrase. Depois que ele saiu, Isabela ficou sozinha, rodeada pelo luxo que limpava, mas nunca possuía. As lágrimas quiseram vir, mas ela se segurou. Chorar não resolveria nada. Eduardo achava que conhecia Isabela Santos, a empregada humilde que apareceu na porta dele 4 anos atrás. Mas ele não fazia ideia de quem ela realmente era. Naquela tarde, organizando a biblioteca, Isabela encontrou algo que mudou tudo. Entre as páginas de uma revista de economia, havia uma matéria de 6 anos atrás. No centro da foto estava ela mesma, usando um vestido Chanel preto, posando com CEOs internacionais. A legenda dizia: Isabela Cavalcante, CEO da Cavalcante Tech Solutions, uma das empresárias mais influentes da América Latina. Isabela fechou os olhos, lembrando daquela época. Os contratos milionários, as palestras internacionais. Lembrou de quando seu nome abria portas, quando sua opinião influenciava o mercado. E lembrou de como tudo desapareceu quando descobriu que o sócio havia desviado 80% do capital da empresa. Em 4 meses, a Cavalcante Tech passou de líder de mercado a falida. Seu pai teve um AVC quando os processos começaram. A mãe não suportou vê-lo acamado e faleceu 3 meses depois. Isabela tinha 29 anos quando perdeu tudo. Família, empresa, reputação. Todos que um dia a respeitaram desapareceram quando o dinheiro acabou. Passou 2 anos tentando reconstruir, mas descobriu que no mundo corporativo, quem cai raramente volta. Foi quando bateu na porta de Eduardo 4 anos atrás, usando nome falso, implorando por trabalho. Ele a contratou para limpar e ela aceitou porque precisava sobreviver. Mas agora, olhando para aquela foto, percebeu que o destino estava lhe dando uma chance.
Eduardo queria humilhá-la na frente da elite. Perfeito. Ela ia aparecer naquele evento, mas não como a empregada que ele esperava. Ia aparecer como Isabela Cavalcante, a mulher que um dia comandou salas de reunião com naturalidade. Guardou a foto no bolso e sorriu pela primeira vez em 4 anos. Eduardo não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, Isabela acordou com determinação que não sentia há anos. Tinha 3 dias para se preparar. Não seria fácil sem dinheiro para vestidos caros, mas tinha algo mais valioso: a memória de quem realmente era. Limpando a sala, ouviu Eduardo ao telefone. Sim, Fernando, vai ser memorável. Tenho uma surpresa especial. Minha funcionária vai nos dar uma aula sobre ambições inadequadas. Isabela continuou trabalhando, mas agora com um sorriso. Ele estava tão confiante. Não sabia que estava prestes a enfrentar alguém que cresceu em conferências globais. Alguém que aprendeu negociação nas melhores universidades, que falava 5 idiomas. À tarde pesquisou a lista de convidados. Muitos ela conhecia dos tempos de CEO. Fernando Almeida, o investidor, que sempre a cumprimentava nos eventos. Patrícia Lima, a empresária, que disse que Isabela tinha a visão mais estratégica do setor. Daniel Ferreira, o banker, que tentou investir na Cavalcante Tech várias vezes. Eles iam reconhecê-la. A questão era se teriam coragem de admitir na frente de Eduardo. Na quinta-feira saiu para resolver a questão do vestido. Tinha economizado cada centavo, mas não era suficiente para algo adequado. Lembrou de Clara Medeiros, uma estilista que trabalhou para ela por anos. Clara morava numa casa simples, mas suas criações eram arte pura. Meu Deus! Clara gritou ao abrir a porta. Isabela, onde você estava? Elas se abraçaram e choraram na sala aconchegante. Clara tinha 65 anos. Clara, preciso da sua ajuda. Tenho um evento importante amanhã e não tenho nada apropriado. Não diga mais nada. Você é uma Cavalcante. Cavalcantes não aparecem sem estar deslumbrantes. Clara a levou para um quarto onde guardava suas peças especiais. Lá estava um vestido que fez Isabela perder o fôlego. Era um vestido longo de seda verde esmeralda, decote elegante, mas discreto. Mangas 3/4 em renda francesa e caimento perfeito que valorizava o corpo. O bordado à mão com fios prateados era uma obra-prima. Fiz este vestido há 1 ano para uma cliente que nunca buscou. Sempre soube que esperava pela pessoa certa. O vestido caía perfeitamente. Era elegante sem ser extravagante, sofisticado sem ser pretensioso. Clara, não posso aceitar. Deve ter custado uma fortuna. Este vestido tem um propósito maior. Clara insistiu em emprestar joias da sua coleção pessoal. Um colar de esmeraldas discretas, brincos delicados de prata e uma pulseira sutil. Amanhã, quando entrar naquele evento, lembre-se: classe não se compra, elegância não se aprende da noite para o dia. E dignidade ninguém tira de você. Você nasceu com isso, só esqueceu por um tempo. Isabela saiu com o vestido e as joias, mas principalmente com algo que havia perdido: confiança. Olhou seu reflexo numa vitrine e pela primeira vez em 4 anos viu Isabela Cavalcante olhando de volta. Sexta-feira chegou como um furacão na mansão Monteiro. Decoradores, floristas, garçons, todos preparando o evento mais importante do ano. Isabela ajudou na supervisão, mas sua mente estava em outro lugar. Às 5 da tarde, terminou e subiu para o pequeno quarto onde morava. Hoje seria seu camarim para a grande transformação. Tomou banho demorado, fez unhas com esmalte nude e começou a se arrumar com cuidado de quem vai para a batalha. O vestido deslizou pelo corpo como segunda pele. As joias adicionaram sofisticação. Penteou o cabelo em ondas suaves, deixando cair sobre um ombro. Maquiagem discreta, mas impecável. Quando se olhou no espelho, teve que segurar as lágrimas. A mulher que a encarava era a mesma que um dia comandou reuniões de conselho. Lá embaixo, os primeiros convidados chegavam. Risos, conversas, champanhe sendo servido. Era a hora. Isabela pegou a bolsa de mão e respirou fundo. Cada passo pela escadaria de serviço era calculado para causar máximo impacto. Chegou ao andar principal e parou para observar. O salão estava magnificamente decorado. Velas criavam atmosfera mágica. Os convidados eram exatamente a elite que ela esperava. Eduardo estava no centro, confiante, contando histórias, antecipando sua surpresa constrangedora. Fernando Almeida a viu primeiro. Estava tomando vinho quando seus olhos encontraram Isabela. O copo parou no ar.
Ele ficou olhando com expressão de choque total. Não é possível, murmurou, fazendo Patrícia Lima se virar. Patrícia quase derrubou a taça. Seus olhos se arregalaram, levou a mão ao peito. Um por um, outros começaram a notar. Conversas interrompidas. Risos morreram. Silêncio gradual se espalhou pelo salão como ondas. Daniel Ferreira deixou cair o garfo. A esposa do embaixador puxou o marido pela manga. E então Isabela começou a caminhar. Cada passo era obra de arte em movimento. Postura ereta, queixo erguido. Aquele sorriso discreto, mas confiante que um dia foi sua marca. O salão inteiro em silêncio absoluto. 250 pessoas olhando fixamente. Eduardo de Costas percebeu que algo acontecia pelas expressões ao redor. Virou-se lentamente, esperando ver a funcionária constrangida. O sorriso morreu nos lábios quando seus olhos encontraram Isabela. Boa noite, Eduardo. Obrigada pelo convite. Foi muito gentil da sua parte. Eduardo ficou olhando como se visse um fantasma. A mulher na frente dele não era a empregada tímida. Era visão de elegância. Isabela. Fernando se aproximou incrédulo. Isabela Cavalcante, meu Deus, é você? O nome ecoou como trovão. Isabela Cavalcante. Sussurros percorreram a multidão como fogo. Alguns lembravam claramente. Olá, Fernando. Isabela sorriu estendendo a mão. Que prazer revê-lo. Fernando beijou a mão com reverência, ainda em choque. O que você está fazendo aqui? Como conhece Eduardo? Patrícia se aproximou com olhos brilhando. Isabela Cavalcante, querida, você desapareceu. Procuramos por você em todos os eventos dos últimos anos. Eduardo estava pálido, processando. Sua funcionária sendo cumprimentada como celebridade. Desculpem. Ele interrompeu, voz aguda. Vocês se conhecem? Daniel riu. Conhecer? Isabela Cavalcante era uma das CEOs mais respeitadas do setor tech. A Cavalcante Tech Solutions era referência em inovação na América Latina. Era. Eduardo repetiu confuso. Houve problemas financeiros há alguns anos. Isabela explicou com diplomacia. Mas a vida continua, não é? Foi então que Eduardo começou a entender. Sua empregada não era qualquer pessoa. Era a ex-CEO, alguém que um dia teve tanto sucesso quanto ele, talvez mais. E ele passou 4 anos tratando-a como inferior, humilhando-a. A percepção do erro começou a bater como uma marreta. O jantar foi servido às 9. Isabela se viu à mesa principal, ao lado do embaixador. Eduardo reorganizou lugares discretamente, tirando-a da mesa dos fundos. Durante a entrada, Patrícia não conteve a curiosidade. Isabela, preciso perguntar. O que aconteceu com a Cavalcante Tech? Um dia vocês estavam expandindo internacionalmente. No outro desapareceram. O salão ficou mais silencioso. Várias pessoas prestando atenção. Eduardo parou de comer, claramente interessado. Isabela tomou um gole de vinho antes de responder com elegância. Confiamos na pessoa errada. Meu sócio desviou a maior parte do capital. Quando descobrimos, já era tarde. Perdemos tudo em questão de meses. E sua família? Daniel perguntou, genuinamente preocupado. Papai teve um AVC quando os processos começaram. Mamãe não resistiu à dor de vê-lo sofrer. Em 6 meses perdi os pais e todo o patrimônio. Silêncio respeitoso tomou a mesa. Várias pessoas baixaram os olhos. Fernando balançou a cabeça. Lembro do seu pai. Era um visionário. Foi. Mas ele me ensinou que riqueza verdadeira não está no que possuímos. Está no que carregamos aqui dentro. Tocou levemente o peito. Conhecimento, valores, dignidade. Essas coisas ninguém pode tirar. Eduardo engoliu seco, lembrando como a tratou. Cada palavra dela era a lição de classe que ele não possuía. Mas como você acabou? Patrícia hesitou. Trabalhando para Eduardo. Depois que tudo acabou, descobri que amigos da elite são como flores de estufa. Bonitos enquanto o ambiente é perfeito, mas murcham quando as condições mudam. O embaixador franziu a testa. Isso mostra verdadeiro caráter. Exatamente. A esposa do ministro concordou. Isabela, você sempre teve elegância que vai além do dinheiro. Lembro quando organizou aquele hackathon beneficente. Arrecadou 3 milhões em uma noite. Eduardo quase engasgou. 3 milhões? Sua empregada havia movimentado isso? Aquela foi uma noite especial. Isabela sorriu genuinamente. Conseguimos financiar laboratórios de tecnologia em 5 escolas públicas. Você construiu laboratórios?
Eduardo perguntou, voz alta demais. Era uma das principais atividades da Cavalcante Tech. Fernando explicou. Eles sempre investiram em projetos de impacto social. Isabela coordenava pessoalmente várias iniciativas. A conversa continuou e cada minuto Eduardo descobria mais sobre quem havia menosprezado. Ela falava fluentemente em inglês com investidores, discutia IA com autoridade. Dava opiniões sobre blockchain que faziam especialistas concordarem. Isabela, disse Daniel durante o prato principal, ainda tenho aquele código que sua equipe desenvolveu. É uma das soluções mais eficientes que implementamos. O sistema de criptografia? Isabela perguntou. Esse mesmo. Seu pai disse que queria que ficasse com quem realmente entendia de segurança digital. Eduardo quase derrubou o garfo. Tenho certeza que está em boas mãos. Isabela respondeu com um sorriso melancólico. Durante a sobremesa, Patrícia fez a pergunta que todos queriam fazer. Isabela, o que pretende fazer agora? Com sua experiência, certamente pode reconstruir. Não é tão simples. O mundo corporativo tem memória curta para sucessos e longa para fracassos. Além disso, recomeçar exige capital. Besteira. Fernando explodiu batendo a mão na mesa. Isabela, você tem algo que dinheiro não compra: credibilidade. Eu financiaria qualquer projeto seu de olhos fechados. Eu também. Daniel concordou. Seu pai era íntegro. A filha dele merece nossa confiança. O embaixador se inclinou. Madame, se tiver interesse no mercado europeu, posso apresentá-la a investidores. Eduardo observava com crescente desconforto. Em uma noite, sua empregada recebia mais ofertas que ele em meses. E pior, vinham de pessoas que ele respeitava. Vocês são muito gentis, Isabela disse genuinamente tocada. Mas primeiro preciso resolver algumas questões pessoais. A festa continuou até meia-noite. Isabela circulou pelo salão conversando, sempre tratada com respeito reservado à realeza. Eduardo observava de longe, notando como ela se movia naturalmente entre pessoas poderosas. Foi quando presenciou uma conversa que o deixou abalado. Isabela falava com empresários sobre investimentos em startups. É arriscado, disse um empresário. Muito capital inicial, retorno incerto. Na verdade, Isabela respondeu, startups de tecnologia sustentável têm sido as mais lucrativas. A chave está no modelo de negócio. Se implementarem sistema de economia circular com IoT, podem quadruplicar o retorno em 3 anos. O grupo ficou impressionado. Você tem dados para sustentar essa projeção? Tenho. Desenvolvi modelo similar para uma empresa sueca há 5 anos. O lucro superou todas as expectativas. Eduardo se aproximou discretamente. Estava ouvindo sua empregada dar conselhos que valiam milhões para alguns dos homens mais ricos do país. Isabela, disse um empresário, você precisa voltar aos negócios. Desperdiçar uma mente como a sua é crime. É o que sempre digo. Patrícia se juntou. Querida, deveria considerar consultoria. Com sua experiência internacional, seria sucesso instantâneo. Enquanto isso, Eduardo teve revelação terrível. Durante 4 anos teve acesso a uma das mentes mais brilhantes do setor e desperdiçou essa oportunidade. Pior, havia humilhado alguém que poderia ter transformado seus negócios. Por volta das 11, quando convidados se despediam, Fernando se aproximou de Eduardo. Eduardo, preciso falar com você em particular. Dirigiram-se para canto mais reservado. Escute, não sei qual é seu relacionamento com Isabela, mas espero que reconheça o tesouro que tem em mãos. Tesouro? Isabela Cavalcante é uma das profissionais mais competentes que conheço. Se conseguir trazê-la como sócia ou consultora sênior, seus negócios vão decolar. Fernando pausou, estudando Eduardo. Mas tem outra coisa. Isabela sempre foi pessoa íntegra, incapaz de prejudicar alguém mesmo quando prejudicada. Se não tratá-la com o respeito que merece, vai ter que lidar comigo pessoalmente. A ameaça velada estava clara. Fernando era poderoso e estava deixando claro que considerava Isabela sob sua proteção. Entendo, Eduardo murmurou. Espero que entenda mesmo. Boa noite. Quando a festa acabou e o último convidado saiu, Eduardo ficou sozinho com Isabela. Ela estava recolhendo taças esquecidas, voltando automaticamente ao papel de funcionária. Isabela, pare. A voz dele mais suave que ela havia ouvido em 4 anos. Ela se virou, ainda segurando as taças. Precisamos conversar. Sobre o quê, senhor Monteiro? Sobre os últimos 4 anos. Sobre como te tratei
sobre quem você realmente é. Isabela colocou as taças sobre a mesa e ficou esperando. Eu não sabia. Eduardo disse finalmente. Não tinha ideia de quem você era quando te contratei. E se soubesse, teria feito diferença? A pergunta foi direta, honesta. Eduardo não tinha resposta que não o condenasse. Talvez, ele admitiu. Provavelmente. Então não muda nada. Isabela respondeu calmamente. Você me desprezou porque achou que eu era inferior. Descobrir que já fui CEO não muda o fato de que julga pessoas pelo status, não pelo caráter. Eduardo abaixou a cabeça, percebendo que ela estava certa. Isabela, quero fazer as coisas direito. Quero oferecer posição na empresa. Consultora sênior, salário compatível, participação nos lucros. Por que agora? Ela interrompeu. Porque só depois que seus amigos me validaram. Eduardo não tinha resposta para isso também. Vou pensar na sua oferta, Isabela disse finalmente. Mas não por gratidão e não porque preciso da sua aprovação. Se aceitar, será nos meus termos. Ela começou a se dirigir para a escada, mas parou antes de sair. Eduardo, hoje você aprendeu algo importante sobre mim. Espero que também tenha aprendido algo sobre si mesmo. Com isso, subiu para seu quarto, deixando Eduardo sozinho. Com a certeza de que havia cometido o maior erro da sua vida, e talvez ainda tivesse uma chance de consertá-lo. Na manhã seguinte, Isabela acordou às 5, como sempre, mas desta vez não para limpar. Estava sentada na cama, processando os eventos. Pela primeira vez em 4 anos, não sabia exatamente qual era seu papel naquela casa. Desceu para a cozinha às 6h30, como sempre, mas encontrou Eduardo já acordado. Tomando café sozinho, de roupão, cabelos despenteados, olheiras profundas. Bom dia, ela disse, dirigindo-se ao armário do avental. Isabela não. Eduardo se levantou rápido, quase derrubando a xícara. Você não precisa. Quero dizer, depois de ontem. Depois de ontem o quê? Ela perguntou, mão na porta do armário. Ainda moro aqui. Ainda preciso trabalhar para me sustentar. Até onde sei, nada mudou. Eduardo passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. Mas depois do que descobri sobre você, sobre quem realmente é. Sou a mesma pessoa que era ontem de manhã. Isabela interrompeu pegando o avental. A única diferença é que agora você sabe algumas coisas sobre meu passado. Isso não muda quem sou hoje. Ela começou a preparar café, mas havia algo diferente na postura. Não era mais submissão silenciosa dos últimos 4 anos. Era a eficiência profissional de alguém que escolheu fazer trabalho bem feito. O telefone de Eduardo tocou às 7h15. Era Fernando. Eduardo, preciso falar urgentemente. Estou indo aí em 20 minutos. Antes que pudesse responder, Fernando desligou. Ele olhou para Isabela arrumando a mesa com precisão. Fernando, vem para cá. Disse como se pedisse orientação. Imagino que seja sobre os negócios que discutiram ontem. Isabela respondeu sem olhar. Ele pareceu interessado na expansão para mercado asiático. Eduardo piscou. Como você sabe disso? Nem estava perto quando conversamos. Eu estava servindo drinks na mesa ao lado. Quando você trabalha como funcionária, desenvolve a habilidade de ouvir sem parecer que está prestando atenção. Ela pausou, finalmente olhando para ele. Vocês falavam sobre investimentos em Singapura. Posso estar errada, mas acredito que Fernando quer discutir parceria. 20 minutos depois, Fernando chegou acompanhado de Daniel Ferreira. Ambos decididos, falando em tons baixos enquanto Eduardo os recebia na sala. Isabela apareceu com bandeja de café e biscoitos, comportando-se como sempre fazia. Mas desta vez, os convidados a trataram de forma completamente diferente. Isabela. Fernando se levantou para cumprimentá-la. Que bom vê-la. Espero que tenha dormido bem. Muito bem, obrigada. Ela serviu o café com elegância. Espero que tenham gostado da noite. Foi inesquecível. Daniel disse aceitando a xícara. Na verdade, viemos discutir algo importante. Isabela fez menção de se retirar como sempre, mas Fernando a deteve. Por favor, fique. O que temos para discutir envolve você também. Eduardo se mexeu desconfortavelmente. Não estava acostumado a ter funcionários em reuniões. Isabela. Fernando começou. Ontem Daniel e eu conversamos muito sobre sua situação. Achamos desperdício alguém com sua experiência estar fora do mercado. É muito gentil de vocês, mas deixe-me terminar. Fernando levantou a mão. Temos uma proposta. Daniel e eu estamos montando fundo de investimentos focado em tech sustentável. Precisamos de alguém com conhecimento internacional.
Conexões na Europa e Ásia. Experiência em gestão de inovação. Daniel se inclinou. O cargo é de diretora executiva. Salário inicial de 600 mil por ano, mais participação nos lucros. Escritório próprio, equipe, orçamento para viagens internacionais. O número ficou suspenso no ar. 600 mil por ano era mais que Eduardo pagava para Isabela em 30 anos. Além disso, Fernando continuou. Temos contatos em Londres e Berlim que podem ajudar a restabelecer suas conexões. Em 2 anos, estará de volta ao topo. Isabela permaneceu em silêncio, processando a oferta. Eduardo estava pálido, percebendo que estava prestes a perder a mulher mais valiosa que já teve perto. É uma oferta extraordinária, Isabela disse finalmente. Mas preciso de alguns dias para pensar. Claro, Daniel concordou. Mas não demore muito. Oportunidades assim são raras. Depois que saíram, o silêncio era ensurdecedor. Eduardo caminhava pela sala como animal enjaulado, claramente agitado. 600 mil, ele murmurou mais para si. É uma quantia justa para o cargo. Isabela respondeu. Valentina, sobre minha oferta de ontem, podemos negociar os termos. Ela parou de arrumar e o olhou diretamente. Eduardo, você está me oferecendo algo porque tem medo que eu aceite a proposta deles? Eu não. Eu genuinamente reconheço seu valor. Reconhece agora. Onde estava esse reconhecimento nos últimos 4 anos? Eduardo não tinha resposta. Isabela continuou arrumando, mas ele percebia que ela pensava profundamente sobre algo. Posso fazer uma pergunta? Ela disse de repente. Claro. Por que você realmente me convidou para o evento? Qual era seu plano exato? Eduardo hesitou, mas decidiu ser honesto. Eu queria que você se sentisse deslocada, constrangida. Queria que meus convidados vissem uma funcionária tentando se passar por igual e bem, se divertissem com isso. E depois? Depois esperava que ficasse tão humilhada que nunca mais tentaria se comportar acima da posição que eu achava que você tinha. Isabela assentiu lentamente. Obrigada pela honestidade. Ela terminou de arrumar e se dirigiu para a porta, mas se virou antes de sair. Eduardo, quer saber a diferença entre você e Fernando? Entre você e Daniel? Ele ficou esperando. Eles veem potencial nas pessoas e querem desenvolvê-lo. Você vê ameaças e quer destruí-las. Essa é a diferença entre líderes verdadeiros e pessoas que apenas acumulam dinheiro. Naquela tarde, enquanto Eduardo estava em reuniões fora, Isabela recebeu visita inesperada. Patrícia Lima apareceu na porta, elegante, mas com expressão decidida. Isabela, espero não estar incomodando. De forma alguma. Entre, por favor. Patrícia se sentou na sala onde horas antes Fernando e Daniel fizeram sua proposta. Vim porque não consegui parar de pensar na nossa conversa de ontem. Sobre segundas chances, sobre reconstruir a vida. Foi uma noite especial. Isabela concordou. Quero te contar uma história. Patrícia disse. Há 12 anos eu era apenas programadora júnior em startup falida. Conheci meu sócio quando ele era vendedor, não CEO de multinacional. Naquela época me sentia inferior nas reuniões, como se não pertencesse. Isabela se sentou em frente, interessada. Mas uma mulher me disse algo que mudou minha perspectiva. Ela disse, Patrícia, você não precisa se diminuir para fazer outros se sentirem grandes. Sua inteligência, sua criatividade têm valor próprio. Sabe quem era? Era sua mãe. Patrícia sorriu. Maria Cavalcante me disse isso em evento tech há 12 anos. Eu nunca esqueci. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Fazia tanto tempo que alguém mencionava sua mãe com carinho. Mamãe sempre soube como encorajar pessoas. E agora quero fazer o mesmo por você. Patrícia se inclinou. Ontem vi a filha de Maria Cavalcante renascer diante dos meus olhos. Não permita que ninguém te convença de que deve se contentar com menos que merece. Quando Eduardo voltou às 6 da tarde, encontrou Isabela na biblioteca, lendo livros sobre blockchain e finanças descentralizadas. Estava usando vestido simples, mas elegante, cabelo solto, absorta na leitura. Estudando, ele perguntou tentando soar casual. Atualizando-me sobre Web3 e DeFi. Se aceitar a proposta de Fernando e Daniel, vou precisar estar em dia com as últimas tendências. Se você aceitar. Isabela fechou o livro e o olhou. Eduardo, posso fazer uma proposta para você? Claro. Me dê uma semana. Uma semana para mostrar como posso ajudar seus negócios. Não como funcionária, mas como consultora.
Se ao final dessa semana não estiver convencido do meu valor, aceito a oferta de Fernando sem ressalvas. E se eu ficar convencido, aí discutimos parceria de verdade. Como iguais. Eduardo estudou o rosto dela, vendo determinação que aprendeu a respeitar. Uma semana. Ele concordou. Mas com uma condição. Qual? Durante esta semana, você não faz nenhum trabalho doméstico. Nada de limpeza, nada de servir café. Trabalha exclusivamente como consultora. Aceito. Isabela estendeu a mão. Eduardo a apertou, sentindo pela primeira vez que estava diante de uma igual. Na segunda-feira, Isabela começou sua semana de consultoria. Acordou às 6, mas desta vez vestiu terno cinza elegante, cabelo preso profissionalmente. Desceu para a sala de reuniões com laptop e documentos organizados. Eduardo chegou às 8 e ficou surpreso ao vê-la já trabalhando. Bom dia. Passei o fim de semana analisando seus contratos e relatórios financeiros. Encontrei 3 áreas onde está perdendo dinheiro sem perceber. Impossível. Tem os melhores auditores. Isabela ligou o projetor. Seus auditores são ótimos para conformidade, mas não para otimização estratégica. Veja aqui. Seus contratos com fornecedores asiáticos têm cláusulas redundantes que custam 2 milhões anuais em taxas desnecessárias. Eduardo se aproximou da tela, franzindo a testa. Segundo, sua estrutura de impostos internacionais não aproveita tratados recentes. Com reorganização simples, economizaria 5 milhões por ano. Perfeitamente legal. E terceiro? Terceiro é o mais interessante. Você tem patentes subutilizadas. Tecnologias que desenvolveu, mas não comercializa. Poderiam gerar 10 milhões em licenciamento. Eduardo se sentou pesadamente. Em uma manhã, ela havia identificado 17 milhões em oportunidades. Como você descobriu tudo isso em um fim de semana? Porque já enfrentei problemas similares na Cavalcante Tech. Aprendi a ver além dos números óbvios. Na terça-feira, Isabela reorganizou completamente a estratégia de expansão internacional. Mostrou como Eduardo estava tentando entrar em mercados saturados enquanto ignorava países emergentes com demanda explosiva. Na quarta, apresentou plano de sustentabilidade que não apenas reduziria custos, mas posicionaria a empresa como líder em tech verde, atraindo investidores ESG. Na quinta, Fernando ligou pedindo reunião urgente com ambos. Chegou ao meio-dia com Daniel, ambos sérios. Isabela, Daniel disse direto. Preciso da sua resposta sobre nossa oferta. Temos investidores esperando e não podemos adiar mais. Isabela olhou para Eduardo, que estava visivelmente tenso. Agradeço imensamente a confiança de vocês. A oferta é extraordinária. Mas, Fernando percebeu a hesitação. Mas esta semana descobri algo importante. Descobri que ainda tenho trabalho inacabado aqui. Eduardo levantou os olhos, esperançoso, mas sem falar. Vou declinar respeitosamente. Não porque a oferta não seja boa, mas porque escolho ficar onde posso fazer diferença real. Fernando e Daniel trocaram olhares surpresos. Tem certeza? Daniel insistiu. 600 mil por ano, Isabela. Tenho, mas agradeço pela oportunidade e pela amizade. Depois que saíram, Eduardo e Isabela ficaram sozinhos. Por quê? Ele perguntou simplesmente. Porque nos últimos 4 anos aprendi algo valioso trabalhando aqui. Aprendi humildade verdadeira. Aprendi que sucesso não define caráter. E aprendi que segundas chances existem para todos, inclusive para você. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos pela primeira vez em décadas. Isabela, eu não mereço sua generosidade. Talvez não. Mas merecer não é o ponto. O ponto é escolher ser melhor. Então aqui está minha proposta real. Sociedade 50-50. Reformulamos a empresa juntos, como parceiros iguais. Eduardo ficou em silêncio, processando. Você está oferecendo sociedade para alguém que te humilhou? Estou oferecendo parceria para alguém que finalmente está pronto para aprender. Eles apertaram as mãos, mas desta vez como iguais verdadeiros. 6 meses depois, a Monteiro Cavalcante Tech era a realidade. A empresa cresceu 40%, abriu escritórios em 3 países. Mas mais importante que números, a cultura mudou completamente. Eduardo aprendeu a valorizar pessoas pelo caráter, não pelo status. E Isabela provou que dignidade e elegância não dependem de conta bancária. 1 ano depois do fatídico evento, fizeram um novo jantar de gala. Desta vez, Isabela entrou como anfitriã ao lado de Eduardo. Os mesmos convidados estavam presentes, mas o ambiente era diferente. Havia respeito genuíno, admiração verdadeira.
Durante o jantar, Fernando levantou a taça para um brinde. A Isabela Cavalcante, que nos ensinou que verdadeira elegância está em como tratamos os outros, não enquanto possuímos. E a Eduardo Monteiro, que teve coragem de reconhecer seus erros e mudar. Todos brindaram. Eduardo olhou para Isabela com gratidão sincera. Ela sorriu, lembrando da mulher que era quando entrou naquela mansão há 4 anos. Quebrada, humilhada, sem esperança. E agora estava ali, não apenas recuperada, mas mais forte. Porque aprendeu que o verdadeiro poder não vem de humilhar os outros, mas de elevar a si mesmo com dignidade. E que às vezes, o maior erro de alguém pode se tornar a maior oportunidade para